Governo entrega ao Congresso o projeto de lei que isenta rendimentos de até R$5 mil do desconto do imposto de renda. Israel quebra o cessar-fogo, ataca a faixa de Gaza e mata mais de 400 pessoas, segundo o Hamas. Homem confessa o assassinato da jovem Vitória, de 17 anos, em Cajamar, na Grande São Paulo, porque era obcecado por ela. Aberto inquérito para investigar a atuação de policial quando representante diplomática da Colômbia foi atingida por uma bala perdida em São Paulo. Desembargadores da Justiça do Trabalho receberam quase R$5 milhões em vencimentos, mesmo respondendo a processo por corrupção. Deputado Eduardo Bolsonaro, do PL, pede licença do mandato e diz que vai pedir asilo político nos Estados Unidos. Nem tudo está perdido, segundo um dos mais importantes institutos de pesquisas dos Estados Unidos, que revelou a recuperação da camada de ozônio. E os 2 astronautas que ficaram 9 meses presos na Estação Espacial Internacional finalmente voltaram à Terra. É agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Israel voltou a realizar novos ataques em Gaza, pondo fim no cessar-fogo que já durava quase 2 meses. Os novos bombardeios realizados pelas forças israelenses deixaram mais de 400 mortos. Segundo o governo israelense, o ataque foi ordenado pelo premier Benjamin Netanyahu e pelo ministro da Defesa, Israel Katz, devido às repetidas recusas do Hamas em libertar os reféns e após o grupo fundamentalista islâmico ter rechaçado todas as propostas feitas pelos Estados Unidos e pelos mediadores. Segundo o primeiro-ministro, as forças de defesa de Israel atacaram alvos do Hamas em toda a faixa. A meta é alcançar os objetivos da guerra, incluindo a libertação de todos os reféns, vivos e mortos. Segundo a Casa Branca, Israel informou o governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, antes dos bombardeios. Nas últimas semanas, o magnata sugeriu remover toda a população de Gaza para transformar o enclave em uma espécie de empreendimento imobiliário, projeto criticado no mundo todo. De acordo com o Ministério da Saúde de Gaza, enclave controlado pelo Hamas. Os ataques deixaram 562 feridos, números que se baseiam em registros de hospitais no território. O balanço inclui dirigentes do governo do enclave. O grupo islâmico acusou Netanyahu e seu governo extremista de afundarem o acordo de cessar-fogo, expondo os reféns israelenses em Gaza a um destino incerto. Já os Houthis, aliados do Hamas, e que controlam a maior parte do Iêmen, disseram que a ação de Israel provocará uma escalada dos confrontos no Oriente Médio. A retomada da guerra também foi criticada por um fórum que reúne familiares dos cerca de 60 reféns, ainda sob poder do Hamas em Gaza. O alto comissário da ONU para Direitos Humanos, Volker Turk, também se pronunciou e declarou ter ficado horrorizado com os bombardeios. Países árabes também se manifestaram, incluindo o Catar, um mediador-chave entre Israel e Hamas. O país condenou os ataques e afirmou que há necessidade de retomar as negociações para implementar as novas fases do acordo de cessar-fogo. Para a Turquia, os bombardeios representam uma nova fase na política de genocídio de Israel contra os palestinos. Em comunicado, o Ministério das Relações Exteriores turco disse que era inaceitável causar um novo ciclo de violência na região, acrescentando que a abordagem hostil do governo israelense ameaçava o futuro do Oriente Médio. A Rússia, por sua vez, disse que condenava quaisquer ações que levassem à morte de civis. O presidente russo Vladimir Putin aceitou o acordo do presidente Donald Trump de um cessar-fogo temporário contra a Ucrânia. Poucas horas antes do acordo, soldados ucranianos recuaram do leste do país
deixando a linha de frente na região de Donetsk. Em sua rede social, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que a conversa que teve por telefone com o presidente russo, Vladimir Putin, foi muito boa e produtiva. O presidente americano disse que Vladimir Putin concordou em interromper os ataques às infraestruturas energéticas. Donald Trump vinha pressionando Putin a concordar com um cessar-fogo de 30 dias, apoiado pelos Estados Unidos, o que a Ucrânia já aceitou como parte de um movimento em direção a um acordo de paz permanente para encerrar o maior conflito da Europa desde a Segunda Guerra Mundial. A guerra matou e feriu centenas de milhares de pessoas, deslocou milhões e reduziu cidades inteiras a escombros na Ucrânia. O cessar-fogo é temporário com a Ucrânia. O russo não concordou com uma trégua total de 30 dias como havia sido proposto e já aceito por Kiev, mas com a suspensão dos ataques mútuos contra a infraestrutura e rede energética. Já o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse que os termos da trégua de Putin mostram que a Rússia não está pronta para acabar com a guerra. De todo modo, se a trégua parcial avançar como parece que pode, será a primeira oportunidade para uma pausa real nas hostilidades iniciadas pelo Kremlin há 3 anos e 23 dias, que geraram o maior conflito em solo europeu desde 1945. Os russos já destruíram mais de 2/3 da capacidade de produção energética do vizinho na guerra, além de dominar sua principal usina nuclear, em Zaporíjia. Na semana passada, a Ucrânia fez ataques com drones ucranianos, causando uma interrupção na produção de petróleo no sul russo, como um incêndio na mega-refinaria de Tuapse. Durante a conversa entre os dois presidentes, Donald Trump também concordou com o veto definitivo à entrada de Kiev na Aliança Militar Ocidental, a OTAN. A Europa assiste a tudo a certa distância. Deve ser chamada à mesa para debater a questão controversa das garantias de segurança a Kiev para a manutenção da paz. O presidente russo, Vladimir Putin, tem um pedido de prisão emitido pelo Tribunal Penal Internacional por causa da migração, e talvez o objeto da acusação se perca se as 700 mil crianças retiradas da zona de guerra no leste retornem. Na prática, elas permanecerão na Rússia. A Polícia Civil Paulista concluiu nesta terça-feira as investigações sobre a morte da adolescente Vitória, de 27 anos, encontrada no início do mês na cidade de Cajamar, na Grande São Paulo. O homem que confessou o assassinato disse que era obcecado pela menina. Os investigadores e a família de Vitória estavam na expectativa de que ele revelasse detalhes sobre o crime. A polícia revelou que Michael monitorou a vítima por 7 meses com um perfil falso. Cícero, amigo do suspeito, também esteve na delegacia e negou o envolvimento no caso. Investigadores concluíram que Michael agiu sozinho e que não houve abuso sexual contra a jovem. Antes do resultado do exame, a delegacia de Cajamar investigava se Vitória havia sofrido algum tipo de abuso. De acordo com o laudo, a vítima apresentava cortes por faca no tórax, no pescoço e no rosto quando foi encontrada morta. Segundo os peritos, ela estava com álcool no sangue, mas nesse caso, pode caracterizar um processo de fermentação característico da decomposição do corpo. De todo modo, a polícia ainda apura se alguém a embriagou ou a dopou. Vitória desapareceu na noite de 26 de fevereiro após sair do trabalho num shopping e pegar um ônibus a caminho de casa, em Cajamar cidade que fica na região metropolitana de São Paulo. Seu cadáver foi encontrado no dia 5 de março numa área de mata. Estava nu e com a cabeça raspada. A arma do crime não foi encontrada. Segundo a Polícia Civil, Michael Salles dos Santos é o principal e único suspeito do crime até o momento. Ele foi detido no dia 8 de março. De acordo com a delegacia de Cajamar, o rapaz abordou, sequestrou e matou Vitória por vingança por não ter sido correspondido por ela. Para a investigação, Michael pode ter agido sozinho. Então, essa confissão, nós podemos dizer que toda confissão não é absoluta, não é a prova absoluta. Ela tem que, para ter um valor prudente, ela tem que estar conexo a outras provas. Inclusive, até o local onde foi queimado os objetos da vítima, quando foi momentado, o doutor fez a diligência e realmente viu que ali tinha tido, alguém colocou fogo nos objetos. Então, sem dúvida nenhuma, nós identificamos e individualizamos o autor desse crime, o Michael, como sendo realmente a pessoa que praticou essa brutalidade contra a vítima. Michael morava no bairro Ponunduva, onde também Vitória residia com a família. Segundo policiais,
Michael se comportava como um stalker, alguém que persegue e monitora a vítima obsessivamente. A perícia feita no celular de Michael identificou que ele visualizou uma foto postada por Vitória no ponto de ônibus no início da madrugada de 27 de fevereiro, cerca de 20 minutos antes de ela desembarcar no bairro onde morava. Para os investigadores, esse pode ser um indício de que ele a interceptou no trajeto até sua casa. Câmeras de segurança mostram o momento em que ela deixou o shopping onde trabalhava e foi para o ponto de ônibus. A polícia investiga ainda qual foi a motivação do crime. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, emitiu um alerta sobre o risco de botulismo. A maior preocupação está com as injeções de toxina botulínica. O botulismo é uma doença neuroparalítica grave e rara causada pela toxina botulínica, que é uma proteína produzida pela bactéria Clostridium botulinum. A toxina é a mesma usada no botox para impedir a contração dos músculos, evitando, por exemplo, a formação de rugas e linhas de expressão. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, declarou que recebeu recentemente 2 notificações da doença relacionadas ao tratamento e que os sintomas podem surgir horas ou semanas após a aplicação da substância. Em nota, a Sociedade Brasileira de Dermatologia, SBD, afirmou que o procedimento, quando realizado por um profissional habilitado, como dermatologistas ou cirurgiões plásticos, é seguro, como já foi comprovado por diversos estudos científicos publicados ao longo dos últimos 25 anos. No entanto, a falsificação de toxinas botulínicas pode causar complicações graves, como fraqueza muscular severa, e, em casos extremos, quadros de botulismo, que têm como sintomas visão borrada, pálpebras, caídas, fala arrastada e dificuldade para engolir e respirar. Em casos graves, pode haver paralisia muscular generalizada e até mesmo morte. Nessas circunstâncias, a aplicação imediata de antitoxina botulínica neutraliza a toxina no sangue e impede a progressão do quadro. A Anvisa orienta que, em caso de sintomas de botulismo, o paciente deve consultar o médico ou procurar o pronto-socorro mais próximo. E veja a seguir, o governo entrega ao Congresso o projeto de lei que vai isentar vencimentos de até R$ 5.000 por mês no desconto do imposto de renda. E deputado Eduardo Bolsonaro, do PL, pede licença no mandato e diz que vai pedir asilo político nos Estados Unidos. O presidente Lula enviou hoje ao Congresso para votação o projeto que isenta quem tem renda de até R$ 5.000 por mês de pagar imposto de renda. Para permitir que a medida seja tomada, os mais ricos terão que passar a dar maior contribuição. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva encaminhou ao Congresso Nacional um projeto de lei que amplia a isenção do imposto de renda para contribuintes com renda de até R$ 5.000 por mês. A proposta pode impactar cerca de 10 milhões de pessoas que atualmente pagam imposto. Caso aprovado pelo Legislativo até o final do ano, o novo limite de isenção passará a valer em 2026, ano de eleições presidenciais. Para aqueles com renda de até R$ 7.000 mensais, ainda haverá tributação, mas com descontos para reduzir o impacto. O Palácio do Planalto realizou uma cerimônia para assinatura do projeto, considerado um dos principais temas da agenda econômica do governo neste ano. Além de Lula e do vice Geraldo Alckmin, estiveram presentes os ministros Rui Costa da Casa Civil, Gleisi Hoffmann das Relações Institucionais, Luiz Marinho do Ministério do Trabalho, Fernando Haddad da Fazenda, do presidente da Câmara, Hugo Mota, e do senador Everton Rocha, representando o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que estava em outro evento. O ministro Fernando Haddad afirmou que quem vai contribuir com a compensação da isenção são os que não pagam ou pagam muito pouco imposto. Ele disse que aumentará a carga tributária para 0,2% dos mais ricos da sociedade. O que se quer é de que as pessoas que têm altíssima renda, porque no Brasil mais de 1 milhão por ano é uma altíssima renda, e não colaboram com o mínimo, com uma alíquota mínima, essas sim vão colaborar. Isso vai afetar a vida de pouco mais de 100 mil brasileiros, mas vai favorecer 20 milhões de pessoas. É disso que nós estamos falando.
A nova tributação será aplicada a quem recebe a partir de R$ 50 mil por mês, com alíquotas progressivas que podem chegar a 10% para contribuintes com rendimentos superiores a R$ 1.200.000 anuais. O imposto mínimo será calculado com base na alíquota efetiva, que considera todas as fontes de renda do contribuinte, incluindo salários, aplicações financeiras e lucros de empresas. Quem já pagar uma alíquota superior ao mínimo estipulado não será afetado. No entanto, aqueles que contribuírem abaixo do limite precisarão complementar a diferença. Fernando Haddad também afirmou que o presidente Lula determinou a inclusão do CNPJ como critério de compensação, considerando os tributos já pagos pelas empresas antes da distribuição dos dividendos. O impacto da isenção foi estimado em 27 bilhões pela Receita Federal, um valor menor do que os 35 bilhões previstos inicialmente. Segundo Haddad, o ajuste ocorreu devido a mudanças na base de cálculo provocadas pelo aumento do salário mínimo. A isenção será aplicada de forma direcionada, sem alterar a tabela geral do imposto de renda, permitindo que alcance apenas aqueles com renda mensal de até R$ 5 mil. Caso a tabela fosse corrigida integralmente, o impacto sobre as contas públicas poderia chegar a 120 bilhões de reais. Segundo o presidente da Câmara, Hugo Mota, devido à importância do projeto, o texto pode passar por alterações na Câmara dos Deputados. E o Congresso, com certeza, na sua diversidade, ministro Haddad, fará alterações nessa matéria, não tenho dúvidas, pela importância que ela tem. Alterações que, com certeza, visarão melhorar a proposta. Tanto na Câmara como no Senado, nós procuraremos dar a prioridade que a matéria necessita para que, ao longo aí dos próximos meses, tenhamos a condição de elaborar a melhor proposta possível para o país. Em fevereiro, Hugo Mota havia sinalizado ao Planalto que propostas com o objetivo de aumentar arrecadações poderiam passar por resistência da Câmara dos Deputados. Segundo Lula, não haverá aumento na arrecadação do governo. O presidente afirmou que o Planalto busca uma reparação. Esse é um projeto neutro. Esse projeto não vai aumentar um centavo na carga tributária da União. Isso é importante vocês acreditarem, que não vai aumentar um centavo na carga tributária. O que nós estamos fazendo é apenas uma reparação. Nós estamos falando que 141 mil brasileiros, eu vou repetir, nós estamos falando que 141 mil pessoas que ganham acima de 600, acima de R$1 milhão por ano, vão contribuir para que 10 milhões de pessoas não paguem imposto de renda. Que o pobre possa comer um pouco de carne, seja músculo, seja filé mignon, não, seja, sabe, alcatre, seja contrafilé, ou seja, um fígado, qualquer coisa. Ou seja, nós estamos permitindo que as pessoas que não tiverem essa oportunidade vão ter essa oportunidade a partir da decisão de vocês. O avião do presidente Luiz Inácio Lula da Silva precisou arremeter ao tentar pousar no aeroporto de Sorocaba, no interior de São Paulo, no início da tarde desta terça-feira. De acordo com a Secretaria de Comunicação da Presidência da República, o procedimento ocorreu devido ao vento forte, o que levou o piloto a arremeter a aeronave e pousar pela outra cabeceira da pista. O procedimento é considerado normal e seguro pela aviação, mas chamou a atenção depois que o avião presidencial declarou situação de emergência por uma falha mecânica em outubro, logo após a decolagem no aeroporto internacional na Cidade do México. Como estava com os tanques cheios, havia o risco de explosão durante o pouso. Por isso, o avião fez 50 voltas no espaço aéreo mexicano antes de pousar de novo, depois de 5 horas. As manobras foram necessárias para queimar combustível e reduzir o peso da aeronave. Mas nessa terça-feira, Lula participou de uma visita a uma fábrica de automóvel em Sorocaba e retornou para Brasília no final do dia. O ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, garantiu que o preço da carne nos supermercados deve começar a cair em 2 semanas. A proteína animal foi um dos itens do grupo de alimentos que puxaram a alta dos preços nos últimos meses. De acordo com o ministro Paulo Teixeira, o consumidor deve perceber a queda nos preços da carne nos supermercados entre fim de março e começo de abril. Ele afirmou que a indústria de carnes
já está ofertando carne mais barata para o supermercado. Mas o valor menor ainda não chegou ao consumidor porque os supermercados ainda não repassaram os menores preços, porque estão revendendo ainda os estoques que compraram na alta. Com isso, o ministro afirmou que em questão de 15 dias, o preço da carne já vai diminuir. Teixeira lembrou que a proteína animal foi um dos 5 itens do grupo de alimentos que puxaram a alta dos preços nos últimos meses. Além da carne bovina e de porco, outros produtos que subiram foram os ovos, o açúcar, o café e a laranja. Segundo Paulo Teixeira, a alta foi provocada principalmente pela variação do dólar, seguida pelo aumento da demanda interna, intempéries climáticas e doenças nas plantações, como a que atingiu a produção de laranja. Segundo ele, as exportações de alimentos aumentaram, o que também ajudou a impulsionar os preços no mercado interno. A confirmação do envio do projeto de lei do imposto de renda ao Congresso foi o que mais motivou os negócios de hoje no mercado financeiro. Também contou a expectativa do anúncio amanhã pelo Banco Central de mais uma alta da taxa básica de juros da economia. A sexta baixa seguida do dólar foi de 0,25%, com a moeda americana valendo R$ 5,67, o valor mais baixo dos últimos 5 meses. E a Bolsa de Valores subiu 0,49% para 131.475 pontos, que é o nível mais alto desde outubro do ano passado. O deputado federal Eduardo Bolsonaro anunciou que pretende se licenciar do mandato parlamentar para morar nos Estados Unidos. O pai do deputado, o ex-presidente Jair Bolsonaro, disse ter o orgulho do filho que vai passar uma temporada fora do país. O deputado federal Eduardo Bolsonaro, do Partido Liberal, disse que não tem um voo de volta para o Brasil e que não pretende voltar nem tão cedo ao país. E afirmou que deve fazer o pedido de asilo político ao governo dos Estados Unidos. Eduardo Bolsonaro, que vai se licenciar do mandato, também disse que tomou a decisão diante do que definiu como cenário de perseguição à direita no Brasil por parte do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, e que não se sujeitar a ficar no cabresco do ministro. No fim de fevereiro, o parlamentar foi alvo de uma representação criminal movida pelos deputados do PT, Lindenberg Farias, do Rio de Janeiro, líder da bancada na Câmara, e Rogério Correia, de Minas Gerais, e apresentada ao Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. No pedido, os petistas alegam que Eduardo Bolsonaro conspira contra instituições brasileiras nos Estados Unidos e pedem, entre outras medidas, a apreensão do passaporte do deputado Eduardo Bolsonaro. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, se manifestou contra o pedido dos deputados Lindenberg Farias e de Rogério Correia para que a Justiça apreendesse o passaporte de Eduardo Bolsonaro e instaurasse uma investigação contra ele. Segundo Gonet, a solicitação não apresenta elementos mínimos que justifiquem a abertura de uma investigação e ressaltou que não há indícios de negociação com governos estrangeiros para atos que configurariam atentado à soberania nacional. O procurador-geral recomendou então o arquivamento da petição e o indeferimento dos pedidos apresentados. O ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou que tem muito orgulho do filho, deputado federal Eduardo Bolsonaro, e diz que ele vai se licenciar do mandato para combater algo parecido com o nazifascismo, que é um termo de conjunção entre o fascismo italiano associado ao nazismo alemão. Jair Bolsonaro afirmou que não sabe quanto tempo seu filho pretende ficar nos Estados Unidos e que não foi debatida qualquer possibilidade de Eduardo pedir asilo. Mas que, se for o caso, ele pede e o presidente Donald Trump dá imediatamente. Deputados aliados do Lula reagiram após o deputado federal Eduardo Bolsonaro anunciar que pediria licença da Câmara dos Deputados e ficaria nos Estados Unidos por tempo indeterminado. O deputado André Janones,
do Avante de Minas Gerais criticou chamando-o de frouxo e alegando que irá aproveitar a vida mansa nos Estados Unidos, enquanto seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, pode ser preso no Brasil. O ex-presidente enfrentará no próximo dia 25 de março um julgamento no Supremo Tribunal Federal que pode decidir se aceita a denúncia da Procuradoria-Geral da República sobre uma suposta tentativa de golpe. Caso a denúncia seja aceita, o ex-presidente Jair Bolsonaro e seus aliados serão formalmente acusados e terão que responder pelos crimes relacionados aos atos do dia 8 de janeiro de 2023. A Polícia Federal realizou uma operação para prender os membros de um grupo criminoso que fraudava os benefícios do INSS no Rio de Janeiro. A estimativa é que a quadrilha sacou mais de 50 milhões de reais em 10 anos. A Polícia Federal iniciou a Operação Caça ao Tesouro em 2022, após prender em flagrante um dos envolvidos na organização criminosa, especializada em fraudar os benefícios do INSS. Depois das investigações, ao menos 70 policiais foram mobilizados no estado do Rio de Janeiro para cumprir 20 mandados de busca e apreensão e 13 ordens de prisão. Desse número, 9 suspeitos foram presos. O grupo fraudava os benefícios há mais de 10 anos e contava com a atuação de funcionários do INSS, como advogados e escreventes de cartório. Os servidores do Instituto inseriam os dados no sistema da Previdência Social para implementar e sacar os benefícios fraudulentos. A estimativa é que a organização criminosa sacou ao todo mais de 50 milhões de reais. Os acusados irão responder pelos crimes e a pena pode chegar a 22 anos de prisão, além do pagamento de multa a ser definida. E veja a seguir, desembargadores da Justiça do Trabalho receberam quase 5 milhões de reais em vencimentos, mesmo respondendo a processo por corrupção. E foi aberto inquérito para investigar a atuação de um policial quando o representante diplomática da Colômbia recebeu uma bala perdida em São Paulo. Três desembargadores da Justiça do Trabalho do Rio de Janeiro receberam quase 5 milhões de reais nos últimos 4 anos, mesmo respondendo a processos por corrupção. Agora foram condenados, mas continuarão com direito aos vencimentos. 3 desembargadores do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, no Rio de Janeiro, condenados por envolvimento em um esquema de corrupção, receberam mais de 4 milhões de reais líquidos em salários desde que foram presos na Operação Mais-Valia da Polícia Federal em março de 2021. A condenação foi proferida na semana passada, com penas que chegam a 20 anos de prisão. O Superior Tribunal de Justiça determinou a perda definitiva dos cargos, mas a medida só terá efeito após esgotamento de todos os recursos. Enquanto isso, os magistrados seguem afastados e mantêm o direito aos vencimentos. Em vários meses, os contra-cheques ultrapassaram o teto constitucional, inflados por benefícios adicionais como verbas eventuais e direitos pessoais que não entram no cálculo do limite de remuneração. As investigações apontam que entre 2017 e 2020, os magistrados teriam recebido quase 7 milhões de reais em propinas. O esquema envolvia empresários, advogados e o ex-governador do Rio, Wilson Witzel, cassado em 2021. De acordo com a denúncia da Procuradoria-Geral da República, organizações sociais e empresas com valores a receber do Estado do Rio de Janeiro foram incluídas em um plano de execução de dívidas trabalhistas. Em vez dos pagamentos serem feitos diretamente às empresas, os valores eram depositados em uma conta judicial. O desvio acontecia por meio de escritórios de advocacia ligados aos desembargadores. Segundo a PGR, contratos fictícios eram firmados entre esses escritórios e empresas beneficiadas, justificando repasses a títulos de honorário advocatícios. No entanto, parte do dinheiro retornava aos magistrados. A Polícia Federal iniciou hoje uma operação que continua em andamento para apurar as denúncias de vendas de sentenças no Superior Tribunal de Justiça. Os casos mais chocantes
teriam acontecido no Tocantins. A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira uma nova fase na Operação Cisâmenes, que apura um esquema de comercialização de informações sigilosas sobre investigações em andamento no Superior Tribunal de Justiça. Segundo as apurações, um grupo clandestino monitorava e repassava ilegalmente detalhes de processos sensíveis, comprometendo a eficácia de operações policiais. A ação foi autorizada pelo ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal. Durante a operação, agentes cumpriram mandados de busca e apreensão em 4 endereços ligados aos suspeitos no Tocantins. Além disso, uma pessoa foi presa preventivamente. O esquema envolveria advogados, lobistas, empresários, assessores, chefes de gabinete e magistrados de tribunais de justiça estaduais, que supostamente negociavam decisões judiciais e o acesso privilegiado a informações restritas. Como parte das medidas determinadas pelo STF, alguns investigados foram afastados de suas funções públicas, proibidos de manter contato entre si e impedidos de deixar o país com a retenção dos seus passaportes. Em nota, o Ministério Público do Tocantins informou que ainda não teve acesso à decisão judicial que autorizou a operação e, por isso, não se pronunciará no momento. Já o STJ, até agora, não se manifestou sobre o caso. A operação, que já teve outras fases anteriores, segue em andamento para identificar todos os envolvidos e esclarecer o alcance do esquema de venda de informações confidenciais dentro do sistema judiciário. A Corregedoria da Polícia Militar iniciou as investigações sobre a conduta do oficial que reagiu a um assalto e disparou acidentalmente contra a vice-consuleza da Colômbia, Cláudia Ortiz. A secretária de Relações Exteriores do Consulado da Colômbia, em São Paulo, Cláudia Ortiz, passeava por uma avenida quando aconteceu uma tentativa de assalto a um táxi próximo a ela. O motorista do veículo reagiu e um policial militar que estava de folga nas proximidades atirou contra os suspeitos. Uma das balas atingiu a vice-consuleza, que foi rapidamente socorrida. Cláudia Ortiz passou por procedimento cirúrgico. O estado de saúde dela é estável e ela segue hospitalizada. Após o assalto, a polícia militar prendeu 2 dos 4 suspeitos. Um deles já tinha passagem por tráfico de drogas, furto e latrocínio. O outro suspeito foi liberado por falta de provas que comprovassem a participação dele no crime. No interrogatório, os criminosos alegaram que não estavam armados, o que levantou suspeitas sobre o oficial, que teve a arma apreendida e agora está sendo investigado pela Secretaria de Segurança Pública. Os Ministérios do Esporte, da Igualdade Racial e das Relações Exteriores divulgaram hoje uma nota de repúdio à declaração do presidente da Conmebol, o paraguaio Alejandro Domingues. Durante o sorteio dos Jogos da Sul-Americana e da Libertadores, ele disse que os torneios não poderiam ficar sem os times brasileiros, porque seria o mesmo que o Tarzan sem a Chita. O governo brasileiro reiterou seu compromisso com iniciativas de combate ao racismo e de promoção da igualdade racial. O presidente da Conmebol não se manifestou. No sorteio da fase de grupos da Libertadores na noite de ontem, o presidente da Conmebol, Alejandro Domingues, fez um discurso em português onde condenou o racismo. Isso após Luíde, do Palmeiras, sofrer racismo de torcedores do Cerro Porteño na Libertadores Sub-20. Mas ele não indicou novas medidas para combatê-lo. Após o evento, em uma entrevista, o presidente fez uma analogia envolvendo um macaco ao citar a possibilidade da Libertadores não ter clubes brasileiros. ¿Se imagina uma Copa Libertadores sem equipo brasileiro? ¿Sin qué? Sin equipos brasileños. Eso sería como Tarzán sin chita. Impossível. A frase repercutiu negativamente, já que abriu mão para uma possível interpretação de que os brasileiros estariam sendo comparados a macacos. Chita foi uma personagem icônica da série Tarzan, macaco do sexo masculino. Ela interpretava uma fêmea que era o animal de estimação de Tarzan e Jane, sua companheira.
Após a má repercussão, o presidente emitiu uma nota fazendo um pedido formal de desculpas, assegurando que não foi sua intenção em nenhum momento e que apenas utilizou uma expressão popular, que não tinha a intenção de menosprezar e desqualificar ninguém. O Brasil terá 7 representantes na fase de grupos da Libertadores de 2025. Botafogo, Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Internacional, Fortaleza e Bahia. Os jogos começam na primeira semana de abril, com jogos a partir do dia 1º de abril. O número de praticantes de corrida não para de crescer. Uma pesquisa apontou que a modalidade é o 4º esporte mais praticado no país. Em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, o cenário não é diferente. Marcos tem 50 anos e começou a praticar corrida de rua há 23. Após quase metade da vida correndo, já participou de centenas de provas. A corrida ela é uma adrenalina, né? Quando você começa ali, chega em algum momento da corrida que você acaba se perguntando o que eu estou fazendo aqui. Mas quando você cruza a linha de chegada ali, junta ali emoção com aquela sensação de concluir a prova. E de lá para cá, assim, eu não consigo mais ficar sem praticar as corridas. Já Renan tem apenas 17 anos e cerca de 4 meses de treino. Iniciou na modalidade inspirado por um livro. É o livro do David Goggins, Nada Pode Me Ferir, correr, e é um esporte democrático, um esporte que todo mundo pode correr, é na rua, via pública, tem praça. Uma pesquisa nacional realizada em 2024 por uma marca esportiva constatou que existem 13 milhões de corredores no Brasil, fazendo da corrida o 4º esporte mais praticado no país. E aqui em Campo Grande a realidade não é diferente. Pessoas de várias idades estão correndo em busca de uma melhor qualidade de saúde física e mental. Assim como o número de praticantes, a quantidade de provas de corrida de rua também vem aumentando. E uma das mais tradicionais de Mato Grosso do Sul, a Maratona de Campo Grande, ampliou as opções de distância de percurso justamente para atender ainda mais participantes. Esse ano a gente vem com 2 percursos novos, né? O percurso de 5 km e 10 km, que são percursos oficiais. E a gente entendeu que quando está tendo muita demanda, né? Tem muitos corredores novos, iniciantes. E o percurso de 5 km é mais acessível, porque a pessoa já pode correr, pode fazer um caminho e corre, ou pode até caminhar nesses 5 km. A 4ª edição da Maratona de Campo Grande será no dia 6 de julho. Outra novidade é em relação ao horário, que já era diferenciado. Esse ano a gente vem com uma inovação, que é largando às 5 da manhã, para quem vai fazer os 2 percursos longos da maratona e da meia maratona, e às 6 da manhã quem vai fazer 5 e 10. A meta para este ano é chegar a 5.000 inscritos e ter as principais ruas da capital ainda mais coloridas. A gente está com uma meta ousada, né? A gente já tem 3.000 inscritos e a nossa intenção é crescer 350% referente à primeira edição. O iniciante Renan e o experiente Marcos já se inscreveram, cada um com seu objetivo. Da primeira maratona, que era uma experiência de não saber como ia ser lá o final, eu fiz num determinado tempo, e o ano passado, assim, deu para melhorar já bastante o tempo, e o objetivo para esse ano é manter ou melhorar um pouco mais. Eu sei que tem gente que é muito mais experiente que eu, vai estar com um pace melhor que o meu, mas o que importa é competir, o que importa é correr a experiência. E veja a seguir, um dos mais importantes institutos de pesquisas dos Estados Unidos revelou a recuperação da camada de ozônio. E os 2 astronautas que ficaram 9 meses presos na Estação Espacial Internacional finalmente voltaram à Terra. Os rebeldes Houthis do Iêmen anunciaram nesta terça-feira que atacaram pela 3ª vez em 48 horas navios dos Estados Unidos no Mar Vermelho, importante rota comercial que leva ao Canal de Suez. O anúncio acontece poucos dias após o presidente americano, Donald Trump, ordenar uma série de ataques aéreos contra Sanaá, capital iemenita, prometendo usar força letal esmagadora até que os insurgentes apoiados pelo Irã parem de sabotar embarcações. Os Houthis reivindicaram ataques com mísseis e drones contra o grupo de porta-aviões US
Harry S. Truman, localizados no norte do Mar Vermelho. Os navios americanos, que se deslocam por um importante corredor marítimo na região, entraram na mira dos rebeldes desde a eclosão da guerra na faixa de Gaza, em outubro de 2023, numa manifestação de solidariedade aos palestinos. Em oposição, Washington alegou que os rebeldes continuam a comunicar mentiras e desinformação e que o grupo é bem conhecido por falsas alegações que minimizam os resultados de nossos ataques enquanto exageram os sucessos dos deles. Nesta segunda-feira, o Pentágono anunciou que atingiu 30 alvos no Iêmen e prometeu usar força letal esmagadora para restaurar a liberdade de navegação no Mar Vermelho e no Golfo de Aden. No mesmo dia, milhares de pessoas foram às ruas com gritos de morte à América, morte a Israel, em Sanaa. Apenas no sábado, foram contabilizadas 53 mortes e 98 feridos, de acordo com o Ministério da Saúde do país, que é administrado pelos Houthis. Dezenas de peixes mortos, uma espuma incomum acumulada na orla e surfistas com sintomas respiratórios forçaram o fechamento preventivo de praias ao sul da cidade de Adelaide, na Austrália. O fenômeno se estende por vários quilômetros da costa e causou tosse, dor de garganta, irritação ocular e visão turva entre surfistas e pescadores. O fechamento preventivo das praias foi decidido após a proliferação de microalgas que, segundo a Autoridade de Proteção Ambiental da Austrália do Sul, EPA, teria causado a morte de muitos peixes e possivelmente tenha sido os desencadeantes dos sintomas relatados por diversas pessoas que visitaram a região no fim de semana. A espuma, de coloração branca, suja com áreas amareladas, também foi identificada em outras praias próximas, ampliando a preocupação das autoridades ambientais e de saúde. As praias afetadas fazem parte do Parque de Conservação Newland Head, uma área famosa pelas ondas e pelas paisagens naturais, que atraem surfistas e turistas de toda a região. O Departamento de Meio Ambiente e Água da Austrália confirmou que as praias permanecerão fechadas até que seja possível garantir a segurança dos visitantes, segundo o órgão. Já o Departamento de Indústrias Primárias e Regiões iniciou uma investigação para determinar a causa da morte dos peixes e observar a possível presença de doenças infecciosas ou contaminantes na água. Os resultados das análises devem sair até o final da semana, enquanto também são estudados os fatores ambientais que contribuíram para o crescimento excessivo das algas, que afetam tanto a fauna marinha quanto as pessoas expostas. Segundo testemunhas, a espuma começou a aparecer no sábado pela manhã. Alguns surfistas também notaram uma mudança na cor da água, que adquiriu tons esverdeados e amarronzados. A situação piorou no domingo, quando o aumento das ondas espalhou ainda mais a espuma ao longo da costa. As autoridades recomendaram que a população evite qualquer contato com a água e as espumas. A camada de ozônio está se recuperando. A notícia que surpreende muitas pessoas é de um dos mais importantes institutos de pesquisa dos Estados Unidos. Significa que, de grão em grão, o buraco poderá ser fechado para o bem de todos. Um estudo recente do Instituto de Tecnologia em Massachusetts, o MIT, revelou que a camada de ozônio está se regenerando progressivamente, graças à redução do uso de substâncias químicas prejudiciais. A pesquisa publicada na revista Nature, no início de março, demonstra que essa recuperação está diretamente ligada à diminuição dos clorofluorcarbonetos, compostos que contêm carbono, flúor e cloro, amplamente utilizados no passado em aerossóis, sistemas de refrigeração e isolamento térmico. A destruição da camada de ozônio foi detectada nos anos 80 e levou à adoção de medidas globais,
como o Protocolo de Montreal, que restringiu o uso dessas substâncias sintéticas. Agora, com uma abordagem inovadora, os pesquisadores do Departamento de Ciências da Terra, Atmosféricas e Planetárias do MIT conseguiram identificar com alto grau de confiabilidade que a principal causa da recuperação não é variabilidade climática, nem o aumento de gases de efeito estufa, mas sim a redução dessas substâncias. A equipe utilizou um método chamado impressão digital, uma técnica desenvolvida originalmente para estudar mudanças climáticas, permitindo distinguir com precisão a influência dos diferentes fatores que afetam a camada de ozônio. O estudo contou com o apoio da Fundação Nacional de Ciências dos Estados Unidos e da NASA, fortalecendo a base científica e garantindo ampla credibilidade. Os resultados apontam que, com 95% de certeza, a recuperação da camada de ozônio está em andamento. A pesquisa indica que, se a tendência atual for mantida, é possível que até 2035 ocorra um ano sem sinais de destruição significativa do ozônio na região da Antártida. Essa descoberta reforça a importância das políticas ambientais adotadas nas últimas décadas e destaca como medidas globais coordenadas podem reverter danos ambientais. No entanto, os especialistas alertam que a continuidade da recuperação depende da manutenção das restrições ao uso de substâncias nocivas e do monitoramento constante das condições atmosféricas. Depois de mais de 9 meses a bordo da Estação Espacial Internacional, os 2 astronautas presos retornam à Terra. Eles deveriam ter ficado apenas 8 dias no espaço, mas problemas detectados no sistema de propulsão da nave interrompeu a volta para casa. A jornada dos astronautas teve início em 5 de junho de 2024, com um voo de teste da nave Starliner, desenvolvida pela Boeing. Inicialmente, a missão estava programada para durar pouco mais de uma semana, mas problemas no sistema de propulsão atrasaram o retorno. O que estava originalmente programado para ser uma viagem de ida e volta se estendeu por mais de 9 meses para os 2. Um período maior do que as missões de 6 meses dos astronautas na ISS. Como resultado, a NASA decidiu enviar a Starliner de volta sem a tripulação e organizar uma missão de resgate com a SpaceX do milionário Elon Musk. O caso dos astronautas presos despertou grande interesse e se tornou uma questão política explorada por Donald Trump, que sugeriu que o ex-presidente Joe Biden abandonou os 2 e rejeitou um plano de resgate anterior. A operação de resgate na nave espacial Crew Dragon da SpaceX, com uma nova tripulação a bordo, chegou à Estação Espacial Internacional no domingo. O foguete Falcon decolou no sábado de Cabo Canaveral, na Flórida, com a missão Crew 9 em sua nave Dragon. A equipe chegou à ISS, onde os astronautas americanos Butch Wilmore e Suni Williams puderam retomar suas atividades. Depois de mais de 9 meses a bordo da Estação Espacial Internacional, os 2 astronautas presos no espaço iniciaram a viagem de retorno para a Terra na madrugada desta terça-feira, encerrando uma prolongada missão que atraiu a atenção do mundo. Os participantes da nova missão vão conduzir experimentos científicos e tecnológicos para futuros modelos de espaçonaves e pesquisas sobre os efeitos do espaço no corpo humano. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você e fique na paz. Tchau.